Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Eu sou Nanda Alfig e hoje eu vou falar sobre um pouquinho da rotina de trabalho em casa, como que você pode se adequar, como que você pode ter uma experiência muito melhor trabalhando de casa. Bom, eu trabalhei por mais ou menos 10 anos como home office. Hoje eu trabalho numa agência que é híbrida, então eu vou 2 vezes por semana. Então, o restante, dos outros 4 dias, os outros 3 dias da semana eu trabalho de casa. Então, eu tenho ali uma experiência de trabalhar em casa e me adequar e ser um pouco mais produtiva sem abusar muito, assim, da minha cabeça, do meu tempo. E, bom, a gente passou por uma pandemia, há alguns anos atrás, a gente ficou muito tempo trabalhando de casa. Muitas empresas tiveram que adequar a esse formato, tanto home office quanto híbrido. Muitas pessoas surtaram em casa, muitas pessoas se adaptaram muito bem. Para elas foi até melhor, principalmente quem tem filho pequeno e aí precisa acompanhar ali os primeiros meses, ou até mesmo quem se deslocava muito, assim, de casa para o trabalho, do trabalho de casa, então levava muito tempo ali no transporte. E aí eu quero dividir um pouquinho a minha experiência ao longo desse tempo, o que foi muito bom, o que foi muito ruim, e talvez ali possa te inspirar a adaptar a sua própria rotina e ver o que funciona para você ou não. Então, como se organizar? Bom, geralmente as empresas têm ali um horário de trabalho, geralmente é das 9 às 6, ou das 8 às 5, ou das 10 às 7, enfim, geralmente as pessoas costumam trabalhar 8 horas por dia, nas empresas costumam estipular esse horário de segunda a sexta, ou não, às vezes você trabalha até de fim de semana também, você pode adequar desse formato. Então a ideia é, para tarefas de casa, estipule um horário específico que não afete o seu trabalho, que não afete o seu horário de trabalho. Vou dar um exemplo. Se eu trabalho das 9 às 6, eu não vou poder parar para ficar limpando a casa, ou para fazer comida, ou para, enfim, fazer qualquer outra coisa que atrapalhe ali o meu dia, que atrapalhe a minha rotina. Mas, se você acorda, sei lá, meia hora mais cedo ou 1 hora mais cedo, para você tomar o seu café com calma, para você preparar o seu almoço ou descongelar alguma coisa que você deixou ali, congelando, para até o horário do almoço você conseguir cozinhar, assar ou fritar, isso ajuda muito o seu dia a dia, você ganhar tempo para você descansar. Então, você tem ali 1 hora de almoço e a sua comida já está ali pronta, você só precisa esquentar. Você come, sei lá, em 20 minutos, você tem 40 minutos ou para descansar ou para fazer qualquer outra atividade do seu dia. E aí sim você ter um dia muito mais saudável, muito mais aproveitoso. Então, se você entre as 9 e sai às 6, comece a trabalhar ali 8h50, 8h55, liga o computador, se estabeleça no seu escritório. Já tem ali toda a sua rotina já preparada, já tem o seu computador ligado, porque pode acontecer de a internet não estar funcionando ou a energia ter acabado, enfim, sempre acontece alguns imprevistos. Então, se você olha isso com uma antecedência, você consegue se preparar melhor, você consegue avisar seus colegas caso você tenha alguma reunião, ou até mesmo você consegue organizar o seu dia melhor também. A dica número 2 é, deixe o seu ambiente um pouco mais organizado, menos caótico, para você ter mais fluidez. Bom, eu sou um tipo de pessoa que não consigo trabalhar com a casa bagunçada. Eu sei que tem muitas pessoas que também são assim, e tem algumas amigas que a gente já conversou muito sobre isso. E o que eu costumo fazer eu sempre acordo mais cedo, arrumo a casa, ajeito as coisas, passo um aspirador de pó, vou trabalhar, almoço, e aí depois volto à minha mesa e continuo o meu dia, minha rotina normalmente. Quando você tem um ambiente muito mais organizado e limpo, a cabeça funciona um pouco melhor, porque é como se você estivesse organizando a cabeça também. Possivelmente você já deve ter ouvido isso em algum lugar, já deve ter escutado isso, e realmente isso acontece com muitas pessoas. Tem gente que fica tranquilo ali com a mesa
com o escritório bagunçado, com a casa bagunçada, mas se você deixa pelo menos ali a sua mesa do seu escritório arrumadinha, você consegue ter uma fluidez melhor ali no trabalho para você fazer suas anotações ou para você trabalhar sem se preocupar com nada. Se você não tiver tempo para poder fazer essa arrumação, deixe apenas a sua mesa arrumada e aí a outra área da sua casa você arruma depois em algum outro momento, mas sempre tenha a mesa organizada para ter uma fluidez muito melhor. Evite usar o celular ali por muito tempo, a não ser que você use ele ali no dia a dia. Vou dar um exemplo. Eu costumo usar muito o WhatsApp, né, e o Instagram para poder trabalhar. Então, o que eu faço eu abro esses dois aplicativos no desktop do computador e aí eu não preciso ficar mexendo o celular, a não ser que eu tenha que postar alguma coisa ou checar alguma coisa muito específica que só posso usar no celular. Mas, se essas aplicações funcionam muito bem no desktop, no computador, eu evito de ficar mexendo no celular e me distrair. Esse é o problema do celular hoje em dia. A gente pega para fazer uma coisa e aí a gente esquece ou faz ali, começa a mexer e acaba perdendo um tempo inimaginável usando o celular. Então, tenha sempre ali o seu WhatsApp, Instagram, Facebook, qualquer outra ferramenta que você tem no celular, use também no computador, que aí você evita ficar mexendo muito no celular e se distrair. Tem uma lista de tarefas do seu dia para poder organizar a sua mente. E com essa lista você também pode estabelecer por onde você começa. Por exemplo, você quer começar pelas tarefas mais fáceis para você ter mais motivação e fazer depois as tarefas difíceis? Ou se você precisa muito entregar algumas coisas que são de tarefas difíceis, você começa por elas e depois faz as mais fáceis. Enfim, quando a gente tem ali aquele hábito de riscar ou dar um ok ali nas nossas tarefas do dia a dia, o nosso cérebro ele entende como uma recompensa, sabe? Então, sempre anote ali para você não esquecer também. Então, é uma forma de você controlar o seu dia, por onde você começa, ou enfim, ou o que você precisa fazer exatamente naquele dia, o que você pode postergar para outro dia. Então, tenha sempre uma lista de tarefas, seja no computador, no Google Keep, no Todoist, no Notion, em qualquer ferramenta que você acha melhor, ou até mesmo no papel, que também o papelzinho está sempre útil ali, sempre facilita a nossa vida também. Bom, faça pequenas pausas para você se concentrar melhor. Quando a gente usa óculos, principalmente, o nosso olho ele costuma ressecar até um pouco mais, né? Quando a gente fica de frente para o computador por muito tempo. Então, se você levantar, pegar um café, levantar e tomar uma água ou ir ao banheiro, enfim, a gente costuma fazer isso no escritório, por que não? A gente não pode fazer isso na nossa própria casa, não é mesmo? Então, estipule ali um tempo de pausas para você colocar a cabeça em ordem, sabe? Você dá uma descansada ali na nossa cabeça, sabe? Quando a gente tira um pouquinho o nosso olhar de algumas coisas, às vezes a gente consegue enxergar melhor outras coisas. Então, meio poético isso que eu falei, mas provavelmente você deve ter entendido aí o que eu quis dizer. Exercícios ajudam a gente demais a se concentrar. Se você tem a oportunidade de fazer exercícios, seja em casa ou na academia, muito bom. Caso você não possa, existem alguns exercícios que você pode fazer sentados na sua própria cadeira. O ideal é que a gente levante um pouco ali durante o dia, porque não é muito bom para nossa coluna ficar ali sentado o dia inteiro. Então, procure no YouTube ou algum fisioterapeuta, caso você já conheça algum, procure alguns exercícios que você pode fazer estando em frente ao computador ou em casa mesmo, quando você está ali tirando um tempinho para você se exercitar. O exercício ele nos ajuda muito a se concentrar e também ele ajuda a gente nas nossas posturas. Caso a gente fique sentado por muito tempo, fique torto ou com uma cadeira desconfortável também, isso acaba atrapalhando um pouco a nossa concentração, acaba atrapalhando o nosso dia e também prejudicando a nossa coluna, o nosso corpo. Então, faça exercícios sempre que você puder para você ter uma postura melhor e se concentrar melhor também.
Por último, tenha alguns acessórios ou itens de escritório que facilitem a sua vida. Eu tinha há muito tempo atrás aquela bolinha que amassava, sabe, para tendinite, que você amassava com a mão. Eu não tenho mais aqui. Então, às vezes eu faço alguns exercícios na mão mesmo, só para poder articular um pouco melhor, porque existem mouses, por exemplo, que são adaptados para a nossa mão. Esse aqui, ele é um mouse bem simples, bem comum, ele não tem nada demais. Mas existem alguns mouses que você fica com a mão assim e você fica com a mão reta, fica muito mais dinâmico, sabe? Machuca menos a sua mão. Inclusive, eu preciso comprar um também. Eu sou uma pessoa que não gosto muito de fio, né, e de cabos, então eu sempre uso o mouse e o teclado, eu sempre uso sem fio. Inclusive eu gosto muito desse teclado porque ele é bem pequenininho. Uma das coisas, eu até vou mostrar para vocês aqui. Bom, vou mostrar para vocês o meu desktop. Então, aqui eu tenho o meu computador normal. Eu deixo ele num apoio para não ficar quente, né, não aquecer o computador. E aqui embaixo tem alguns livros, alguns caderninhos que eu uso para anotar. Aqui um porta-caneta, porta-treco, né? E um monitor grandão que eu uso sempre na frente, assim, nunca muito abaixo nem muito acima. É um monitor que eu uso, como ele é muito grandão, então eu consigo ampliar, dividir a tela, então fica muito melhor, muito mais fácil. Aí, aqui tem algumas coisinhas de marcação, o teclado, o mouse. Eu sempre deixo esse mousepad aqui grandão, porque ele ocupa todo o espaço da mesa, e aí não suja a minha mesa, não arranha nem nada. E aí aqui eu posso usar o mouse em diversos lugares. Tá cheio de pelo do meu gato aqui, que tá miando, inclusive. Aqui meu microfone, meu computador do trabalho. Aqui embaixo eu uso eu não sei o nome disso, tá, gente? Mas eu aperto esse botãozinho aqui, eu uso o computador do trabalho com esse monitor. Se eu aperto esse botãozinho aqui, eu uso o mesmo monitor com as coisas minhas pessoais. Então, é uma forma bem legal de adaptar, enfim, de não ter que ficar ligando e desligando o computador e usar a mesma tela. Aí aqui tem esse apoio, né, do monitor, que para mim fica muito mais fácil subir e descer. Aqui é a minha câmera. E do outro lado tem uma luzinha, né, que é do meu marido. E do outro lado estão as coisas do meu marido, que é bem parecida com as minhas. E aqui uma luz também para poder facilitar, não ficar muito escuro, né, quando eu faço reunião. E aqui um porta-fone de ouvido, e aqui uma caixinha com os meus cabos, todos enrolados. Eu odeio cabos. Bom, eu tenho todos esses acessórios também para poder facilitar a minha vida, né, agilizar também a minha vida, e também de ser um pouco mais aconchegante, sabe? Não tem nada melhor do que você estar mais confortável trabalhando com coisas que te deixam melhor, né? Que te deixam mais alegres, te deixam mais à vontade. Foram as dicas, né, para você trabalhar em casa, um pouco mais confortável, um pouco mais à vontade. Se eu lembrar de mais algumas, eu compartilho aqui num outro vídeo, compartilho com vocês, ou se vocês lembraram de algumas, compartilhe comigo pra gente bater esse papo aqui nos comentários, e aí eu compartilho as suas sugestões, suas ideias no próximo vídeo. E espero que essas dicas, né, te ajudem também, assim como me ajudaram ao longo dos anos. Eu fiquei 10 anos trabalhando como home office. E é isso, espero te ver no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!